Bom dia, meus amores, bem-vindos a mais uma aula, né? Hoje nós vamos iniciar com matemática. Na aula anterior, eu passei para vocês uma atividade que era da página 48 e 49. Então, agora a gente vai fazer a correção, tá certo? Então, na página 48, vocês tinham uma tabela que tinha os produtos, os números de estabelecimentos que vendiam esses produtos e a quantidade desses produtos produzidos em tonelada. E a partir dessa tabela, vocês iriam responder as questões de A a D. Então, vamos começar a correção. Letra A. Qual o número de estabelecimentos de produção de rabanete? Então, você ia lá na tabela. Então, o número de estabelecimentos era 6.056 estabelecimentos. E você ia escrever por extenso. Você não ia colocar o número, você ia escrever por extenso. São 6.056 estabelecimentos. Então, essa era a resposta correta. Na letra B, de quantas toneladas foi a produção de brócolis? Aí você ia olhar lá na tabela. Então, na tabela, a produção de brócolis foi de 272.008 toneladas. Então, você ia botar isso. A resposta era, foi de 272.008 toneladas. C. A que se refere o número 24.300? Você ia procurar esse número na tabela e você ia ver que era a quantidade produzida de almeirão por tonelada, né? Então, a resposta seria, refere-se à quantidade produzida em tonelada de almeirão. D. Para representar todos os números dessa tabela em um quadro de valor posicional, precisamos de quantas classes numéricas? E quais são elas? Então, nós precisaríamos de duas classes, e as duas classes numéricas seriam a classe das unidades simples e a classe dos milhares. Então, essa era a resposta da questão sobre a tabela. Na página seguinte, né, que era de atividades, aí dizia assim: escolha 6 números quaisquer na tabela da página anterior, reproduza-os nas linhas a seguir e escreva como são lidos. Caso considere necessário, use o quadro de valor posicional. Então, aqui era pessoal, você escolher, né, 6 números da tabela, escrever os números e na frente escrever como eles se leem. E depois representar no quadro de valor posicional logo abaixo. Então, isso aqui era opcional. Cada um escolhia os seus 6 números, escrevia e representava a leitura, né, como se lê esses números. Na questão 2, para o AIPO, há apenas as quantidades em toneladas produzidas em cada uma das regiões do país. Então, a gente tem aqui, né, a região norte com 11, nordeste com 122, sudeste com 3.924, sul com 840, centro-oeste com 65. Aí você ia determinar o valor, né, que o valor aqui daria 4.962. Então, você ia armar a continha e resolver com o resultado 4.000 e o resultado daria 4.962. Eu não vou colocar a resposta aqui, porque aqui você poderia utilizar a estratégia que você quisesse para resolver essa situação, problema. E agora, na próxima página, a gente vai ver uma estratégia que o módulo sugere para realizar essa mesma continha. Então, por isso que eu não vou calcular agora com vocês, tá certo? Na página seguinte, a gente vai ver estratégias de adição e diz assim: observe como o Vitor resolveu a situação da atividade 2 da página anterior, decompondo os números. Então, ele decompôs cada número para facilitar a contagem. Então, agora a gente vai ver aqui no quadro como que o Vitor representou, certo? Então, vamos ver aqui. Aqui, ó, ele tem 11 mais 122 mais 3.924 mais 800 mais 65. Então, como é que ele fez? Ele decompôs cada número para facilitar, né? Então, por exemplo, o número 11, ele fez 10 mais 1. Número 122, 100 mais 20 mais 2. 3.924, então ele fez 3.000
mais 900, mais 20, mais 4. 800, que é o último aqui, né? Ele botou 800 inteiro. E o 65 ele fez mais 60 mais 5. Esse 40 aqui não tem. Deixa eu tirar aqui. Então, mais 60 mais 5, que dá 65. Aí, quando ele foi calcular aqui, né, ficou mais fácil. Então, por exemplo, ele repetiu aqui, ó, 3.000. Deixa eu aproximar para vocês. Ele colocou aqui 3.000 mais 1.800. De onde veio esse 1.800? Ele somou, né? 900 mais 800 mais 100. Aqui, ó, 900 mais 100, 1.000. 1.000 mais 800, 1.800. Mais 150, que foi do valor que ele somou, né? Que é aqui, ó. 60 mais 20, mais 20, mais 10. Dá 110. Ah, não, tá errado. Só um momento. Ó, gente, aconteceu um errinho aqui, deixa eu só corrigir com vocês. Aqui não, aqui em cima não era 800, era 840. Então, por isso que aqui tinha um 40 e eu tava sem entender. Então, aqui, ó, quando ele decompôs 840, ele colocou 800 mais 40. Então, aqui, quando a gente somar todas as dezenas, ó, 10 mais 20, já dá 50. Mais 40, 90, né, assim? Mais 60, aí dá 150, que é esse valor aqui, que tá abaixo. Mais 12. Aí, igual. Esse 12, né, eu esqueci de comentar com vocês, é a soma de todas as unidades. Ó, aqui o 1, que foi o 10 mais 1. Aí o 2 já dá 3, mais 4, 7, mais 5, 12. Por isso que aqui embaixo a gente tem o numeral 12 na soma. Então, quando a gente soma 3.000 mais 1.800, aí dá 4.800, que é o que eu coloquei aqui abaixo. 150 mais 12, aí dá 162, que é o que eu coloquei aqui. E como aqui não coube o resultado, eu coloquei aqui, ó, subindo. Então, o resultado da continha total seria 4.962. Então, seria esse o cálculo, a estratégia, né, que eu sugeri. Então, o resultado, né, que dá 4.962, é o resultado do cálculo, né, da adição 11 mais 122, mais 3.924, mais 840, mais 65. Aí, agora, aqui embaixo, né, a gente tem a atividade. Resolva as adições de modo semelhante ao que Vitor fez. Então, você vai usar a mesma estratégia do Vitor, que é decompor cada número e calcular. Então, na primeira questão, né, a gente tem 2.312 mais 1.047 mais 310 mais 16 mais 528. Aí você vai começar da mesma forma. O primeiro número, né, 2.312, aí você vai decompor esse número, que é 2.000, né, que é a unidade de milhar, 2.000 mais 300 mais 10 mais 2. Aí, 1.047, aí você vai botar 1.000 mais 40 mais 7. Então, vai fazer todo esse mesmo processo que o Vitor fez, que é decompor cada algarismo, e depois você vai dar o resultado, né? Então, aqui você pode fazer na vertical, não precisa fazer na horizontal, não, né? Aliás, fazer na horizontal, não na vertical, não precisa armar a continha, não. Porque você vai decompor cada número, então, cada número vai ficar, né, decomposto em uma linha. Na letra B, a mesma coisa. 3.004, então, você vai decompor esse número. 3.000 mais 4. Aí, 2.244, aí 200 mais 40 mais 4, e assim por diante. Quando for na próxima aula, aí a gente corrige, tá certo? Então, a atividade de matemática hoje será essa. Agora, em História, né, que é a próxima disciplina, a gente vai corrigir a atividade da página 34 e 35.
certo? Na página 34, vocês iam ler um texto que falava sobre o Dia dos Mortos. Aí a primeira pergunta sobre o texto era: com suas palavras, explica o que é o Dia dos Mortos. Então, de acordo com a sua leitura, você ia dar a sua resposta, né? Então, eu vou ler a resposta que está aqui no módulo, no material, e você vai ver se a sua resposta se aproximou a essa. Se aproximou, se ficou parecido, então está correta. O Dia dos Mortos é uma celebração que acontece no México entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro. Nesse momento, as famílias mexicanas homenageiam aqueles que já se foram. Então, se sua resposta foi parecida com essa, dizendo que o Dia dos Mortos é um dia que eles celebram as pessoas que já morreram, que acontece entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro, e que essa celebração é uma cultura mexicana, então tá ok, sua resposta. B. O Dia dos Mortos é um dia triste? Explique. De novo, eu vou ler aqui a resposta que está no material e você vai ver se a sua ficou parecida. Então, aqui diz que não é um dia triste. Apesar do tema, o Dia dos Mortos é um dia alegre com muitas festas. Ele é visto como um momento de reunião familiar que atravessa a divisão entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Então, se você respondeu que não é um dia triste, que eles celebram junto com a família, então está ok, tá certo? Letra C. O que as pessoas costumam fazer no Dia dos Mortos? Então, isso aqui tinha no texto, você ia colocar de acordo com o texto. Mas eu vou ler a resposta que está aqui no módulo. Em geral, as famílias se reúnem, enfeitam as casas com flores, velas e incensos e fazem oferendas com as bebidas e comidas favoritas daqueles parentes que morreram. Muitas pessoas fazem máscaras de caveiras e vestem roupa com esqueletos pintados. Há também desfiles de máscaras e alegorias pelas ruas. Então, se o seu está parecido com essa resposta, está correto. D. Quais são as origens desse dia? As origens do Dia dos Mortos são ameríndias, isto é, ligadas aos povos antigos que viveram e se desenvolveram no continente americano. Antes da chegada dos europeus, povos como os astecas e os maias praticavam cultos parecidos com o Dia dos Mortos há pelo menos 3.000 anos. Então, quem colocou mais ou menos parecido com essa resposta também está correto. Na página seguinte, né, a gente tem a seção de virtas, que vocês iam fazer, né, pegar uma inspiração nesses desenhos coloridos aqui dos povos, né, dos Andes, e iam fazer a própria pintura. Alguns já me mandaram no privado, né, eu já coloquei a pontuação, e os demais eu estou esperando, tá certo? Então, quem for realizando, já vá me mandando, porque eu preciso ir corrigindo e pontuando, porque todas essas atividades que vocês estão realizando, eu estou avaliando, tá certo? Então, quem está fazendo já está ganhando a pontuação, porque a gente não sabe se quando a gente voltar, a gente vai ter tempo hábil para fazer as avaliações, né? Completas, integral. Então, essas atividades que vocês estão fazendo em casa, eu vou avaliar de alguma forma. Vou pontuar, ou vai valer uma nota. Então, por isso que é importante vocês irem fazendo e me mandando o retorno do que foi feito, tá certo? Então, alguns já me mandaram essa atividade aqui. Então, eu tô esperando os demais, tá certo? Aí, abaixo, né, da seção de virtas, a gente tem a seção Vamos Relembrar, que, como eu já disse, vale 2,5 pontos, né? Cada vamos relembrar vale 2,5 pontos. Então, como o capítulo são 4, então já vai formar 10, quem fez tudo, né? Complete as frases com as palavras do quadro. Aí a gente tem a palavra templos, civilizações, Caral, Cusco e Maias. As pessoas também, alguns já me mandaram a foto, tanto da sessão Divirta-se como da Vamos Relembrar. Então, eu tô esperando a resposta de vocês. Eu não vou nem dar a resposta aqui, porque como vale ponto, e alguns ainda não me mandaram, então eu não vou dar a resposta desse agora, tá certo? Mas eu estou esperando, estou no aguardo de quem for realizando e mandando para mim. Pronto. Então, esse era o capítulo 3, né? Era a conclusão do capítulo 3. Agora, nós vamos iniciar o capítulo 4, tá certo? Então, para o capítulo 4, ele diz assim: o que preparamos para este capítulo? Neste capítulo, vamos estudar a história das primeiras vilas e povoamentos brasileiros.
conheceremos um pouco sobre as comunidades indígenas e, de forma mais específica, as cidades que foram fundadas pelos portugueses durante o processo de colonização do Brasil, iniciado no século XVI. Cronologicamente, chegaremos até o século XX, quando faremos um breve panorama. Aí a gente começa assim. Observe as imagens, ambas retratam o mesmo lugar, o centro da cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Então, a gente tem aqui nas duas páginas, né, ilustrações do centro da cidade de Recife. Tem uma nessa página e uma nessa outra. Então, vocês vão observar atentamente. A primeira imagem é o Largo da Igreja de Corpo Santo, pintura produzida por Luiz Chapres em 1863. E a outra é a Avenida Marquês de Olinda, antigo Largo da Igreja de Corpo Santo, fotografia da década de 1930. Então, a primeira imagem é uma pintura, a segunda imagem é uma fotografia. Aí a gente tem aí o título, né, do capítulo, que é A História das Cidades Brasileiras. Então, de início, a gente está conhecendo aqui Recife, que é a capital do nosso estado. Aí a gente tem aqui a seção para iniciar. O que as imagens têm em comum? Aí você vai dizer o que é que elas têm em comum, né, de parecido. O segundo pontinho. O que você nota de diferente entre as imagens? Aí você vai olhar, vai fazer a observação e vai comparar. O que é que modificou com a passagem do tempo, né? Porque um foi em 1863 a pintura e a outra foi em 1930. Então, passou muito tempo, né? Passou um século, né? Praticamente. Você já passeou pelo centro da cidade onde mora? O que você viu por lá? Aí aqui é referente a Tabira. Você vai dizer se você já passeou no centro de Tabira e vai dizer o que é que você encontra lá no centro da cidade de Tabira. Lembrando que essa atividade, minha gente, vocês vão fazer no caderno, essa para iniciar, vai ser no caderno. Quando a gente voltar, eu vou olhar todas essas atividades no caderno e vou dar o visto, tá certo? Em quem realizou. Na página seguinte, aí a gente começa com um texto, Comunidades Indígenas. E diz assim: diferentemente dos astecas, dos maias, dos incas e da civilização de Caral, os indígenas brasileiros não se organizaram em vilas ou cidades. Eles viviam em comunidades, que é pequenas povoações, né? E habitavam moradias feitas geralmente com madeira e palha trançada. Alguns grupos, como os Caeté, os Tupinambá, os Tamoio, os Tupiniquim e os Guarani, eram semi-nômades. Eu já disse a vocês que nômade são aquelas pessoas que mudam sempre de moradia. Eles viajam, ficam numa determinada região. Quando todos os recursos naturais acabam, então eles viajam para uma outra região em busca de alimento, de melhores condições de vida. Então, o nômade é quem não tem uma moradia fixa. Ele vai viajando e procurando novas moradias de acordo com a necessidade. Seminômades é aqueles que nem são totalmente nômades, mas também não são totalmente fixos. Eles não fixam moradia, né? Eles ficam por um determinado período. Ou seja, organizavam suas comunidades em uma região e viviam ali durante certo tempo, até se mudarem em busca de recursos naturais. As comunidades indígenas não eram iguais e refletiam a diversidade dos povos que habitavam o Brasil já há muito tempo. Entre os Chavante, por exemplo, as ocas eram ordenadas em um formato de meia-lua. Os Yanomami, por sua vez, viviam em uma única e ampla casa, que abrigavam todas as famílias. Então, por mais que eles sejam do mesmo povo, né, eles tinham comportamentos diferentes, eles tinham uma cultura diferente. Então, não é porque eles são que todos viviam da mesma forma, né? Como exemplo, a moradia deles, né? Aí aqui abaixo a gente tem a vista aérea da comunidade Airra da etnia Calapalo, no estado de Mato Grosso. As comunidades indígenas do Brasil criaram os mais variados tipos de organização e de moradia ao longo do tempo. Então, aqui a gente tem a imagem, né? Aqui eles são organizados, ó, em meia lua, né?
E no centro eles têm uma oca, que era onde eles guardavam as ferramentas, as colheitas, né? Então, normalmente o chefe é quem organiza aqui, né? Fica nesse centro. Na página seguinte, aí a gente tem primeiras cidades do Brasil. As primeiras cidades foram criadas no Brasil a partir de 1530, com o início da colonização dos portugueses. Veja na tabela algumas cidades e os anos em que elas foram fundadas. Aí aqui tem São Vicente, em São Paulo, Porto Alegre, Porto Seguro, na Bahia, Olinda, em Pernambuco, Salvador, Bahia, Vitória, Espírito Santo, São Paulo, São Paulo. E tem o ano que cada uma foi fundada. Já abaixo a gente tem a atividade para hoje, que vocês vão colocar aí o nome de cada cidade fundada pelos portugueses no século XVI, em seus respectivos estados. Então, aqui no mapa, é um mapa político, né, a divisão política, onde tem o Brasil dividido em estados. Então, você vai colocar, por exemplo, aqui no estado de Pernambuco, qual foi a cidade que foi fundada pelos portugueses? Aí vocês vão colocar. Outro estado aqui, no estado da Bahia, por exemplo, qual foi a cidade que foi fundada por portugueses? Aí você vai colocar. Aí, no estado de Minas Gerais, aí você vai colocar, né? Na Bahia são dois, aliás. Aí abaixo é Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, né? São Paulo também são duas. Então, você vai colocar aí o nome das cidades de cada estado que foram fundadas pelos portugueses. E na próxima aula a gente corrige. Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa pode entrar em contato com tia que te esclarece, tá certo? E até a próxima aula. Um beijo em todos.